trazer pra vocês tudo que saiu até o momento, tudo que sabemos sobre a nova série de Harry Potter. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Então vamos começar pelas escalações. Muitos dos personagens que aparecem na primeira temporada nós já temos nomes, alguns ainda não saíram, não sei se eles vão anunciar muito mais perto do lançamento com um teaser maior, mas esses são os nomes que nós temos até o momento, tá, gente? É o seguinte, muitos desses personagens são realmente relevantes, muitos outros às vezes aparecem uma pontinha ou outra, então alguns personagens sim estão aí em stand-by, não sabemos se eles vão aparecer mesmo na primeira temporada ou se caso foram escalados e a gente só vai descobrir na hora de assistir. Então, vou estar falando aí da escalação que saiu até o momento, tá, gente? Começando pelo trio principal, que temos ali então, nessa imagem que vocês estão vendo, Harry, Ron e Hermione. Harry como Dominic McLaughlin, Annabella Staton como Hermione e Alastair Stout como Ron Weasley. E esse vai ser o nosso trio principal, eles são muito fofos, muito bonitinhos e muito carismáticos. Já saíram algumas imagens bem legais no teaser, também no documentário, mostrando a interação entre eles e estão lindos demais. A escalação perfeita, tá? Continuando, depois temos aí a escalação do mais novo e atual e recente alvo Dumbledore, com o John Lithgow no papel, e eu gostei muito dessa escalação, gente, achei uma escalação muito boa, ele é um ator aí já bem conhecido, então assim, esse vai ser o nosso alvo Dumbledore. Depois tivemos também a escalação do Nick Frost como o atual Hagrid, também já vimos algumas imagens no teaser, a gente já trouxe react do teaser aqui pra vocês. Estou falando bastante sobre o assunto nos episódios do podcast, então se vocês querem algo mais detalhado, mais estudado mesmo sobre o assunto, vocês vão encontrar por lá, aqui é mais um compiladão. Como Treinar Seu Dragão, eu gostei muito da atuação dele, a caracterização ficou bem legal como Hagrid, então assim, é esperar pra ver. E também tivemos a escalação dos diretores das casas de Hogwarts, com o Rick Davis retornando aí então para o seu papel de Professor Flitwick, o que abre aí uma porta para possíveis reescalações. Não sabemos, mas ele foi a primeira, então eu acho que a equipe da HBO não está excluindo essas possibilidades. Além dele, temos também a Jeanette McTeer como Minerva McGonagall, o Papa Essiedo como Severus Snape. Eu já trouxe um vídeo falando sobre a escalação dele, já falamos muito sobre essa escalação também no podcast, mas assim, a grosso modo, uma escalação bem preocupante em vários aspectos, principalmente na questão da história, de trajetória mesmo do personagem, mas vamos ver o que eles vão trazer por aí. O ator é excelente em inúmeros aspectos, ele já fez algumas peças de teatro e sim, tem aquela cara de mal que o Severus Snape tem. Estou esperançosa que ele vá trazer aí um papel bem legal e que não vão estragar o personagem, tá, gente? Então é preocupante? Sim, vamos ficar de olho. E por último, a Serine Saba como a Pomona Sprout, a nossa querida professora de herbologia e também a diretora da casa da Lufa-Lufa. Além disso, também tivemos a escalação do Argo Filch. Ele é insuportável, gente, ninguém gosta dele, mas ele precisa estar na história e já tivemos a escalação dele, que vai ser o Paul Whitehouse. E aqui começa alguns problemas, pessoal, da escalação. Temos ali então o Fred e o George. Temos ali então os filhos Weasley que a gente conhece na escola. Os gêmeos Fred e George. O monitor muito chato, Percy. A Gina, que só vai ter realmente presença na segunda temporada, mas é possível que ela apareça já agora em algumas cenas, em alguns momentos, não sabemos o quanto, mas provavelmente nas cenas da estação, com eles indo e voltando da escola, e temos também o Ron nessas imagens, mas a questão principal é a seguinte, a menina que faz a Gina, a Grace Cochrane, ela desistiu da série. Eu vou trazer ainda um vídeo pra vocês explicando tudo o que aconteceu, as informações que sabemos sobre a saída dela e o que isso pode acarretar para a série, mas por enquanto o que vocês precisam saber é que infelizmente a equipe da HBO nesse momento está fazendo reescalação dessa menina, o que é de fato uma infelicidade porque ela é perfeita pro papel de Gina, mas é isso que temos até o momento, tirando ali a Grace, essa vai ser a família Weasley que a gente conhece na escola. Então temos o Tristan e o Gabriel Harlan como os irmãos gêmeos, temos o Rory Spooner como Percy e a Grace Cochrane, que foi a menina que saiu, como a Gina, além do Alastair Stout como Ron. E continuando com a escalação da família Weasley, temos a Molly, interpretada pela Catherine Parkinson, e aí a gente já tem uma imagem de como ela ficou
com as vestimentas da personagem. Perfeita, gente, só tenho isso a dizer, adorei essa escalação e espero que ela seja tudo aquilo que a Molly foi pra gente nos filmes. Lembrando que o Arthur Weasley é um dos personagens que vai aparecer apenas na segunda temporada, então ele não foi escalado ainda, não sabemos se ele já foi escalado e se ele já apareceu em algumas dessas cenas que a família aparece na estação, mas já sabemos que boa parte da família já foi escalada, principalmente as que aparecem com ênfase na primeira temporada. Tem outros personagens também que vão precisar ser escalados para a segunda temporada, mas isso também é assunto para outro vídeo. O Luke Talon vai fazer o sinistro professor Quirrell, que aparece apenas nessa temporada, que seria o professor de defesa contra as artes das trevas e também o primeiro grande rival aí do Harry Potter no primeiro livro. E agora falando dos tios chatos do Harry, aqueles dois personagens que a gente ama odiar, a tia Petúnia e o tio Walter. Começando então aqui com a tia Petúnia, temos a Belle Pomley. Ela é bem mais nova, dá pra perceber que a escalação dessa vez está bem mais jovem do que a escalação dos filmes, principalmente porque vai precisar durar pelo menos uns 10 anos aí, né, gente? E esses personagens nos livros já são mais novos, os filmes trouxeram uma maturidade maior pra eles, e agora eles estão tentando ser mais fidedigno com os livros, trazendo aí então os personagens mais próximos da idade que eles tinham lá na história. Isso sem contar também que a história agora vai se passar nos anos 90, de fato. Então temos bastante coisa remetendo à história original, tentando trazer o mais próximo da fidelidade possível, mas é aquilo, vai ter algumas adaptações, como já vimos com o Snape, mas é perceptível que estão tentando pelo menos ambientar de forma mais próxima. E aqui, como eu comentei, então, o Daniel Rugby como tio Walter. Eu achei a escalação também maravilhosa, os dois ficaram perfeitos como os tios do Harry, e as poucas cenas que a gente viu no teaser, gente, eu vou deixar os links aqui embaixo de todos os vídeos de Harry Potter que já saiu, tá, gente? Não vou mostrar o teaser aqui, mas eu achei maravilhosa a interpretação deles no teaser. Perfeito, perfeito demais. Assim, impecável a escalação. E pra completar essa família, temos o Duda Dursley, interpretado pelo Amos Kitson. E temos também o Anton Lesser como o Senhor Olivaras. Ele vai aparecer um pouquinho, como a gente sabe que aparece, mas como é uma presença aí muito importante na primeira temporada, já foi escalado e já tem suas cenas gravadas. Agora começando então com um elenco mais próximo ali do trio principal, que também já foi escalado para essa primeira temporada, começando com o Neville Longbottom, interpretado pelo Rory Wilmot. Depois temos o Leo Early fazendo o Seamus Finnegan, o Lux Pratt como Draco Malfoy, a Sienna Mussa como a Lila Brown e a Alessia Leone como a Parvati Patil. E aqui temos então também mais algumas outras escalações de outros personagens que vão estar aparecendo nessa primeira temporada. Inclusive aqui embaixo na Sonserina temos quem provavelmente vai ser aí a Pansy Parkinson. Ela é uma das várias personagens que aparecem apenas nos livros e que agora vai ter presença com essa escalação. E nós já podemos perceber aí que vão sim trazer o mais fidedigno possível com muitos dos personagens que foram deletados para os filmes, principalmente por não ter tanto tempo para desenvolver todos esses personagens. Aqui eles vão ter mais espaço. E além da escalação do Draco Malfoy, temos também Crabbe e Goyle. Finn Stephens então como Crabbe e William Nash como Goyle. Achei o trio bem interessante, bem promissor. Então assim, vamos esperar para ver. Algumas imagens já saíram no teaser com eles atuando também. Eu achei que ficou bem legal. Mas é aquilo, só assistindo de fato a série pra ter certeza. Em todo caso, eu gostei bastante da escalação. E tivemos também algumas escalações extra. Não sabemos o quanto esses personagens vão aparecer na primeira temporada, porque também já foi confirmado que algumas cenas novas vão ser incluídas, alguns momentos ali de interação entre os personagens, vão ser novos pontos de vista também. E começando aí com o Betty Carvel como Cornelius Fudge. Não sei o quanto que ele vai aparecer nessa primeira temporada, mas tivemos aí essa escalação. E aqui vamos para mais uma escalação já direto para a segunda temporada, mas como eu comentei, saíram algumas informações dizendo que eles teriam algumas cenas novas, alguns novos pontos de vista, e alguns desses boatos também diziam que esses pontos de vista seriam talvez na casa do Draco, ambientando melhor a história dele desde o começo. O que faria em partes algum sentido, já que o pai dele já foi escalado para a primeira temporada. Foi uma escalação até bem rápida para um personagem que de fato só aparece na segunda. Então assim, provavelmente vai ter ponto de vista do Draco aí com esse ator, o Johnny Flynn, como Draco Malfoy. E para a segunda temporada vamos ter também a reescalação da Gina, porque infelizmente essa menina preciosa demais desistiu aí do papel por questões de saúde, por questões pessoais,
não sabemos exatamente os motivos. Vou trazer um vídeo melhor explicando sobre isso, mas ela desistiu do papel. Então, para a segunda temporada, vamos precisar ter essa reescalação. O que é uma infelicidade, né, gente? Acontece. Mas vamos ver quem que eles vão escolher. E a vantagem é que, como ela apareceu muito pouco, não vai ser uma perda tão grande. Claro, uma perda sempre é uma perda, né, gente? Não tem como negar que ela era perfeita pro papel. E não tem como negar que vai ter comparações. Mas vamos ver aí como a menina vai ser escalada para esse papel que agora vai ter mais relevância para a segunda temporada. E junto com essas escalações extra, tivemos também o Jake Curran como o Centauro Ronan. Então vamos ter também cenas na Floresta Proibida que provavelmente foram deletadas do primeiro livro e que talvez podem trazer aí essa expansão de narrativa que já está prometendo para essa primeira temporada. E seguindo essa linha de novas cenas, temos também o Nicolau Flamel já escalado, que não aparece, né? Ele é só citado nesse primeiro livro, mas que a equipe de roteiristas e de produção achou interessante ter momentos do Nicolau Flamel falando sobre a pedra com o Dumbledore. Já temos cenas gravadas disso tudo. Então, temos o Brotes Jorondowski como o Nicolau Flamel. Ele com a esposa dele, então, vão aparecer aí nessa primeira temporada em uma dessas cenas extra, conversando com o Dumbledore sobre a Pedra Filosofal. É possível que nessas cenas a gente tenha aí uma introdução do que é a pedra, tenhamos também aí mais informações de como destruí-la. Temos também o Nicolau Flamel falando sobre o tempo de vida, a expectativa e também sobre o futuro dessa pedra no mundo mágico. A gente sabe que no final do primeiro livro ela é destruída e isso está diretamente atrelado à vida do Nicolau Flamel. Então, no final do filme, a gente tem um momento do Dumbledore falando que conversou com o Flamel e deu tudo certo em relação à pedra. E aqui é possível que a gente tenha essa conversa ou tenha também um pouco mais de informação dele explicando como a pedra funciona e coisas do gênero. Acho que vai ser bem interessante essa adição, bem interessante mesmo, e aí foi uma das escalações únicas, né, pra série, um personagem que a gente não viu nos filmes, fomos ver só na franquia Animais Fantásticos, e agora aqui já tem uma carinha. Isso sem falar do Bert Carvel, que tá fazendo o papel de Cornelius Fudge, que também não tem tanta presença nessa primeira temporada, mas como ele já foi escalado e foi escalado bem rápido, é possível que essas cenas também sejam um pouco maiores, como a gente já falou inúmeras vezes nos podcasts e também em outros vídeos que eu já trouxe aqui pra vocês. A principal vantagem da HBO é tempo de tela, então eles vão ter tempo de tela pra adaptar muita coisa. E aí, provavelmente, podemos ter mais cenas do Cornelius Fudge aparecendo como o Ministro da Magia. E nessa imagem eu estou mostrando pra vocês o diretor de fotografia da série. Gente, quem já viu o teaser já viu que está lindíssimo. Tivemos alguns pontos em relação à coloração, que eu achei um pouco sombria demais, mas está muito bonita a fotografia da série. E é tudo por causa do Adriano Goldman, brasileiro, que está sendo então o diretor de fotografia dessa nova versão. Agora falando um pouco sobre os bastidores, temos a autora J.K. Rowling como produtora executiva dessa nova adaptação. E a série vai ter um elenco totalmente novo, mas algumas reescalações não são impossíveis. E a expectativa é que em nível de detalhe e orçamento seja tão grandioso quanto Game of Thrones e House of the Dragon foram. Então eles estão trabalhando muito para trazer algo muito legal, muito trabalhado, muito elaborado mesmo para os fãs. A série, então, vai ser 8 episódios em 7 temporadas, e cada temporada adaptando um dos livros. E, obviamente, um livro da saga. Cada temporada vai ser, então, o equivalente a um livro da saga. E como upgrade já para a segunda temporada, o roteirista John Brown foi promovido a co-runner. Então, ele vai ter mais presença ali na escolha e nas decisões dessa nova adaptação, trazendo mais proximidade com o roteiro. Vamos ver o que ele vai trazer aí de melhoria com essa promoção. As filmagens também da segunda temporada vão começar agora em agosto, setembro deste ano. A primeira temporada já terminou de filmar, já está concluída e tem data prevista pro Natal ainda em 2026. A gente esperava que fosse vir só em 2027, mas não. A HBO já anunciou que vai ser pro Natal desse ano. E a segunda temporada eles já vão começar a gravar agora no começo do segundo semestre. Isso sem contar que o grande Hans Zimmer vai ser o responsável pela trilha sonora dessa nova adaptação. Infelizmente, eu queria muito que eles ainda usassem a trilha sonora original. Ela marcou muita história, ela foi muito importante para toda a saga cinematográfica e ela é muito marcante, né, gente? Não tem como ouvir e não lembrar. John Williams faz sempre trilhas sonoras incríveis. Mas agora vamos ter, então, a versão nova do Hans Zimmer. O pouco que eu vi no teaser eu não achei tão impactante, mas é uma vibe Hans Zimmer que faz sentido. Ele tem uma coisa mais ambiente do que, de fato, uma música que marque. Você lembra dela, mas como uma música mais ambiente, uma música mais suave,
uma música que toca ali de fundo, não cenas específicas, mas uma música que tá ali constantemente te fazendo lembrar dessa história. Então, vamos ver o que ele preparou. Eu não achei tão impressionante nos teasers, mas é aquilo, gente, eu pessoalmente não sou fã do Hans Zimmer, mas vamos ver, né, vamos dar o braço a torcer, que ele é um excelente compositor, não vai comparar mesmo, ele não tem intenção de comparar com o John Williams, e se a gente quiser ouvir a trilha do John Williams, a gente pode ouvir em qualquer lugar, a gente pode reassistir os filmes, então é dar boas-vindas pra esse novo compositor e ver aí o que ele é capaz de trazer pra essa nova história. E como eu comentei, gente, tem um documentário falando sobre os bastidores da série, chamado A Procura de Harry por Trás da Magia, que mostra bastante coisa bem interessante sobre o processo criativo desse novo mundo. E aqui eu mostro pra vocês algumas imagens de como ficou. Temos ali o brasão de Hogwarts, temos também alguns detalhes de vestimenta, algumas coisas de cenário. Isso sem considerar também os animatrônicos, que ficaram realmente impressionantes. Falamos muito sobre esse documentário lá no nosso podcast, então aqui por cima é só pra vocês saberem que tem esse documentário mostrando bastante coisa sobre os bastidores, sobre o processo criativo de criar animatronics e também da ideia de como eles estão trazendo os efeitos práticos que eles prometeram. Não vai ter tantos efeitos especiais, vão ser mais efeitos práticos para trazer um aspecto mais real pra história. Então deem uma olhadinha lá no documentário, porque tem bastante coisa legal, bastante notícia, bastante informação para vocês aí já ficarem informados do que vem para essa nova versão. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse compiladão. Como eu comentei, tem outros vídeos mais detalhados falando sobre o assunto, vou deixar tudo na descrição aqui para vocês, se vocês quiserem saber mais informações. No geral, é isso que sabemos até o momento dessa série. Claro, eu vou estar trazendo todas as notícias e todas as informações sempre aqui pra vocês. Então não esqueçam de seguir, compartilhar e também curtir por aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo sobre o mundo bruxo. Beleza, pessoal? Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!